Buenas, sou José Mauro Batista, ao meu lado o Rodrigo Dias, e a gente está fazendo os podcasts com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. O patrocínio é do Sindicato dos Municipários de Santa Maria, Desine Consultoria, Assessoria Jurídica, advogado Robson Zin, especialista em direito eleitoral, e os nossos patrocinadores tradicionais que aparecerão nas matérias. Nós convidamos todos os candidatos, no entanto, Paulo Burman, do PDT, e Tony Oliveira, do Podemos, desconfirmaram presença por questões de agenda e enfim. Então a gente vai começar esse bate-papo com o Alídio, e eu perguntaria já em um minuto quem é o Alídio da Luz, se for possível em um minuto. Bom, é um santamariense de 32 anos, formado em psicologia, mas principalmente um militante político, né? Iniciei a minha militância política aos 15, 16 anos de idade, participando do movimento estudantil, construí os movimentos Fora Ieda, aqui na cidade de Santa Maria, e vem tendo essa atuação aqui junto do partido. Hoje sou presidente do PSOL e também da Federação PSOL Rede e pré-candidato, lançado não só pelo conjunto do partido, mas também pela federação. E vamos fazer um esforço de fazer um programa, de discutir um programa alternativo para a cidade de Santa Maria. Alídio, já nessa linha, te considera um candidato, o único candidato da esquerda agora nesta eleição? Olha, não vou ser dono ou juiz de um tribunal marxista, como diz um companheiro meu, mas a gente tenta representar uma esquerda coerente, combativa, que não se rende, que não se vende, que não abaixa suas bandeiras só porque está durante um processo eleitoral, né? Então, não vou aqui falar dos outros, né, desse ponto, mas vou falar muito mais daquilo que nós vamos tentar representar, que é essa esquerda, enfim, que toca nos pontos estruturais que a gente acha que precisa ter as mudanças necessárias na cidade. E o que é ser um governo de esquerda, então, na Prefeitura de Santa Maria? Alternativo, né? Construir uma alternativa na cidade de Santa Maria é enfrentar os problemas como eles devem ser enfrentados. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana, tarifa zero, que é uma bandeira histórica do PSOL aqui em Santa Maria, que agora até vejo outros candidatos e outros partidos defendendo. Que bom que defendam, mas a gente já defende há bastante tempo. E isso para nós é tocar o dedo na ferida. Quer dizer, quantos governos, sai governo, entra governo, e continuam lidando a questão do transporte sem uma licitação. O cálculo que é feito da tarifa do transporte coletivo numa planilha que é muito mais caso de polícia do que caso de cálculo. Já se teve até estudos do Departamento de Economia do FSM que falavam de superfaturamento dessa planilha, e o preço da passagem continua sendo calculado através dessa planilha. Se gasta dinheiro público através do subsídio. Quanto seria o preço da tarifa por esse cálculo alternativo, digamos? Hoje é 5. Hoje ninguém sabe quanto que é verdadeiramente quanto custa, né? Porque eu não acredito naquela planilha. Se alguém acredita, que defenda ela. Porque se tem... E qual seria o valor ideal para o trabalhador pagar? Ideal é zero, acesso à cidade, né? A gente defende tarifa zero há muitos anos, né, aqui em Santa Maria, e acho que é o que deve ser feito. Se fala, vai se gastar quanto em transporte coletivo para se ter... Mas aí não tem que subsidiar esse transporte? A gente já subsidia, né? Quantas vezes? E esse subsídio atual, milhões, né? O pessoal, tu és a favor desse subsídio de 23 milhões para o sistema agora que foi... Acho que tem que ser feita uma licitação e se caminhar para tarifa zero. O que acontece hoje é exatamente isso. Se fala, quanto vai se gastar? Vai se gastar dinheiro público para se fazer tarifa zero. Mas a gente já gasta dinheiro público com esse atual modelo. Agora foi 23 milhões. E R$5 teria dinheiro público, então, para subsidiar o transporte. Não é possível se fazer esse debate. O município tem um orçamento. Já tem pretensão e ideia de onde é que seria esse recurso? Tem que se fazer uma organização financeira. Primeiro tem que ter disposição política. Depois tem que fazer um estudo de fato. Quanto é que custaria, o que sairia para se ter esse tarifa zero. E o que se fala muito também é a migração do usuário para outro tipo de transporte, que causa um problema. Mas também quem é que quer andar nesses ônibus? Sai semana após semana. Que tipo de transporte seria? Um transporte de qualidade, né? Um transporte público de qualidade. Ah, sim, eu achei que era um modal diferente. Hoje se faz uma discussão que se tem... as pessoas não estão usando mais o ônibus, mas quem tem condições, quem é que quer andar numa porcaria desses ônibus pegando fogo? Toda semana um ônibus pega fogo, um ônibus trancado que não tem acessibilidade muitas vezes.
Então, é óbvio que o usuário também, se tem possibilidade, não vai usar esse transporte que é uma verdadeira porcaria. Então, o transporte público de qualidade, ele precisa estar pensado dentro do orçamento, como muito bem disse o Rodrigo, mas é preciso primeiro ter vontade política. Tem algum setor que o pessoal estatizaria na cidade, algum serviço? Olha, eu acho que a questão do transporte é algo que tem que ser debatido, como que ele deve ser feito. Na verdade, hoje tem que se fazer esse enfrentamento, tem que fazer esse debate, mas quais são os dados? É que nem tu disse quanto custaria hoje uma passagem. Eu não sei quanto é que custa hoje, de fato, uma passagem. Eu não acredito naquela planilha. Sim, mas que setor... Eu acho que o transporte seria algo que nós poderíamos pensar. Uma política pública de acesso à cidade passa por isso. Lídio, te faço uma pergunta agora, né, no viés ideológico. A candidatura do PSOL, ela é uma candidatura para valer, fake, ou uma base de sustentação para o PT e para o Valdeci Oliveira na eleição municipal? Bom, se fosse uma base de sustentação, nós já teríamos apoiado desde o primeiro turno, né? Inclusive, nós iniciamos um diálogo junto com o PT para viabilizar um apoio no primeiro turno e não foi possível por conta da aliança junto com a União Brasil e com a figura do Farré, né? Que não nos representa e não nos contempla naquilo que a gente imagina que é uma aspiração. Mas e aí, qual é a diferença do governo federal para cá, do PSOL? O PSOL está no governo. O PSOL, concretamente, ele não tem indicados. O que nós temos são ministros filiados ao PSOL, mas indicados pelos movimentos da qual eles fazem parte, como, por exemplo, a Sônia. Ela é indicada dos povos indígenas, né? Do movimento indígena indicou ela, então não é uma indicação propriamente dita do partido. Mas a gente teve agora recentemente um congresso, na qual uma das deliberações do congresso foi não se estar com partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro e que dão sustentação ao Arthur Lira, quer dizer, o Centrão. Não nos cabe estar no mesmo arco de alianças com esses partidos. Do espectro que está aí, sobraria o PDT, bem dizer, tirando o PT. O PDT que está com o Eduardo Leite, né? Também estava fora de uma conversa? Hoje nós temos uma candidatura, uma pré-candidatura, que depois da convenção vai virar candidatura consolidada. Não existe a fase de diálogo que poderia se ter, já foi superada, que se teve encaminhamento por parte do diretório de estar um diálogo com o PT, mas se encerrou no momento que se consolida a aliança com a União Brasil. O pessoal não cabe no palanque. É para valer a candidatura, não é fake? Não é fake, vai para valer. E a gente vai ver durante o processo um bom debate, a gente vai procurar apresentar um bom programa para a cidade de Santa Maria, e aqueles que acham que é fake ou é para sustentação de outro candidato vão ver na prática. E quais os quadros, né, que o pessoal teria para apresentar para a cidade para ocupar cargos estratégicos da gestão? O pessoal tem essa estrutura hoje? Com certeza. Acho que nós temos os melhores quadros, eu diria. Nós temos, por exemplo, na nossa nominata, o companheiro Paulo, que é coordenador do Ambulatório Transcender. O Ambulatório Transcender ele é uma referência não só no estado do Rio Grande do Sul, como no país, como uma estrutura de saúde voltado para o público trans, é um quadro do município. Nós temos o professor Gustavo Duarte, que é do Departamento de Dança da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos companheiros oriundos da educação pública, não só do movimento estudantil, mas também professores da universidade, do município e também do estado. Lídio, em um eventual governo do PSOL, o partido implementaria políticas públicas, tipo linguagem neutra nas escolas, porque o partido participa dessa discussão, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu não vejo problema nenhum nessa questão da linguagem neutra, como se coloca. Um debate tem que ser feito com o conjunto dos companheiros e companheiras, mas eu acho que é adequado, sim. Tem pessoas que não se sentem à vontade de ser tratado com determinado pronome, enfim, eu acho que se faz muito espantalho. Né? Mas isso seria possível implantar, por exemplo, na rede pública de ensino? Não vejo problema. Não vejo problema esse espantalho que foi criado pela extrema-direita para se amedrontar e fazer uma agitação conservadora. No material da prefeitura, por exemplo? Não tem problema. Tem entidades que usam, né? Eu acho muito adequado, inclusive, para o nosso tempo. Eu acho que o Estado... O papel do Estado é se adequar ao seu tempo e à população do seu tempo, e hoje cabe essa discussão, e acho que a gente precisa avançar e desmistificar também tudo isso que é colocado muitas vezes por oportunistas que usam essas pautas para fazer uma agitação barata, como é feito pela extrema-direita. Lídio, pré-candidato, como que governaria o município de Santa Maria,
com uma possível minoria na Câmara de Vereadores, como que faria para fazer a administração da cidade? Olha, um debate aberto com a sociedade, né? Aquilo que é importante para a sociedade, transmitir e fazer uma pressão sem o toma lá da cá, que a gente é acostumado a ver, de troca de cargo, se faz um cabide de CC para se vender apoio. Governaria com os movimentos sociais, é isso? Com certeza, tem que fazer com a pressão popular dentro da Câmara, como é que é? Vamos pegar o seguinte, o Alídio prefeito, ele levaria, digamos assim, os usuários do transporte coletivo para pressionar vereadores na Câmara? Eu acho que não, acho que o termo levaria não é adequado, que parece... Mobilizaria as pessoas? Mas eu acho que cabe se fazer uma discussão aberta. Sim. Quem é o principal interessado de se ter um transporte público de qualidade é a população de Santa Maria, é o usuário do transporte. Como é que eu não vou estimular a participação social? Porque as pessoas não vão nem nas audiências públicas discutir orçamento, que é um assunto importante, que o Rodrigo quer fazer questionamentos, inclusive. Mas será que mas existe também... o interesse, né? Não, existe o interesse de se promover a participação popular. Sai lá o edital, né? Aí sai lá um cardzinho dizendo que tal dia tem uma audiência pública, num horário que a maioria da população está trabalhando, quer dizer, existe o interesse de se discutir. Mas e como que faria, então, a gestão do Alídio para mobilizar, então? Porque isso segue uma regra da lei. Sim. A lei determina que tem que ser divulgado, mas, claro, que a gestão tem sua política interna que pode mobilizar isso ou não. Então, se criando espaços de discussão, se criando espaços em que a sociedade possa participar, que os bairros possam participar, que se façam conferências, se façam debates. Existem mecanismos para se proporcionar a participação popular que hoje ninguém se utiliza. Mas e o cidadão tem tempo para isso? Porque ele quer que o problema dele seja resolvido. Que ele tenha o transporte, que a luz na frente da casa dele esteja funcionando. Que forma que o pessoal, o Alídio, propõe para resolver isso? Porque também não pode ficar no reunião, encontro e não resolver o problema. Tem que ser deliberativo, né? Tem que ter uma política deliberativa, tem que se ouvir. Hoje a escuta, por exemplo, sobre o transporte é feito com quem que se escuta? Se escuta os empresários do transporte público. Quando é que se fez a última vez uma grande rodada pelos bairros para se ouvir a comunidade sem ser essas audiências públicas, como muito bem disse o Zé Mauro, que muitas vezes a população não consegue participar porque é em um horário que muitas vezes ou mesmo nem tem conhecimento do que está sendo discutido. Existe sim como o poder público proporcionar a participação popular. E acho que é papel não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, cada vez estimular mais a participação social. O que tu achas das obras públicas com as parcerias público-privadas, ou as chamadas compensações, como é o caso do calçadão, da Praça Saldanha Marinho? Depois a gente vai fazer o sorteio da pergunta popular ali. Né? Olha, essa... obra pública é sempre importante, né? Principalmente se acontece durante todos os anos e não só no ano eleitoral, né? Eu acho que o calçadão não é exemplo de nada, né? Demorou não sei quantos anos e se gastou não sei quantos milhões e ainda acima do previsto que estava inicialmente projetado pelo poder público para ser resolvido. É óbvio que cada obra tem que ser analisada conforme está posto, se vai ter parceria ou não. Mas eu acho que o poder público, bem organizado, projetado o seu orçamento, tem condições de fazer não só por si só, mas também procurar... Como é que vai ser o diálogo do Alídio com os empresários? Com os empresários, né? Não tem problema nenhum com os empresários, né? Eu acho que se cria essa imagem de que tem uma distância entre... a esquerda... Vocês dialogam com eles? Com inimigos, empresários, muito pelo contrário. Acho que é do interesse de toda a sociedade que os nossos empresários consigam desenvolver melhor as suas empresas, proporcionando emprego de qualidade, enfim, não existe essa... E as entidades empresariais? CACISB, CDL, Sindilojas... São entidades da sociedade civil que devem ser respeitadas e ouvidas como qualquer outra entidade. Assim como os sindicatos, os movimentos sociais... Enfim, todos devem ser ouvidos. Na verdade, já não se pode ouvir só um lado também, né? Ou só um setor da sociedade, por exemplo. Tem que se ouvir todos os setores da sociedade. E muitas vezes o que a gente vem acompanhando é que se ouve só um setor, né? Vamos sortear a pergunta? Vamos lá. Essa é a pergunta do público. Eleitores, né? Pode... sorteio e pode fazer uma leitura. Vamos ver o que é que sai, que a gente tá curioso aí. Vamos ver.
Não, pode fazer a leitura daí da pergunta. O governo Schirmer cogitou implantar uma linha de VLT, que são veículos leves sobre trilhos. A retomada dessa proposta seria viável hoje? Olha, acho que tem que se discutir todo tipo, ainda mais agora que eu estava falando sobre a necessidade de se rediscutir o transporte coletivo na cidade de Santa Maria. Eu acho que cabe uma discussão ampla sobre o transporte e por que não retomar essa discussão de maneira que facilite a mobilidade em Santa Maria. Perfeito. Alídio, Santa Maria já registrou 46 homicídios, conforme os dados que a gente pegou do dia 12 até o dia 12. É um número muito grande, a maior marca em 5 anos. O que o prefeito da cidade pode fazer para ajudar a reduzir essa estatística? Olha, é um absurdo o que a gente tem acompanhado no que diz respeito à segurança pública e tem também, demonstra a presença das facções, né, o aumento da presença das facções na cidade. Eu acho que cabe ao poder público disputar a nossa juventude, criar aparelhos de cultura, aparelhos de educação, para que se combata o crime. Questão de segurança pública não é só polícia na rua, não é só mais policiamento, mas também é uma questão de educação, uma questão de lazer, de se proporcionar oportunidades para a população, que também vai em direção de combate ao crime. Esse tipo de combate ao crime também deve ser pensado por um viés além do debate simples da segurança. Mas concretamente, assim, o que o município, né, uma gestão socialista pode fazer no combate à segurança? Quais as estruturas, né? Por exemplo, estrutura de cultura, estrutura de educação. O que a gente tem de cultura hoje na periferia? Quais são os aparelhos de cultura que a gente tem hoje para proporcionar para a nossa juventude um lazer, oficinas? O que a gente tem hoje para proporcionar para essa juventude e para essa comunidade? Não se tem nada, quase. Mas isso seria criado em estruturas novas ou aproveitando escolas e outros ambientes? O que a gente tem hoje? O Guarani abandonado. Quanto tempo está abandonado o Guarani? O Oreco. Cada comunidade tem que ter um aparelho de cultura, cada comunidade tem uma escola que tem que estar com essas portas abertas, proporcionando, enfim, um lazer, uma cultura, uma oficina, disputar essa juventude, se criar essa cultura de que não se tratar a questão de segurança apenas como uma questão de policiamento. Mas isso leva um tempo. E no imediato, no primeiro ano de governo? Tem que começar, né? Leva um tempo. Eu acho que se leva um tempo, se demora. Acho que o momento tem que começar. O que não se pode é que segurança pública continuar sendo discutido no modelo que ela está sendo discutido. Recentemente eu estava vendo uma entrevista, não sei até se não foi tu que estava entrevistando uma pessoa de segurança depois que saiu, teve vários assassinatos, e disse que a proporcionalidade, a pessoa entrevistada disse que a proporcionalidade não era tão grande, visto que a população de Santa Maria chega a não sei quantas mil. Quer dizer, essas vidas que foram perdidas ou esses que foram mortos não tinham tanta importância, porque não se tem uma proporcionalidade em relação à maioria da população. Perfeito. Isso é um absurdo. Sim. Vai reduzir ou aumentar o número de secretarias? A gente quer saber isso. Tem que se rediscutir a questão das secretarias, se rediscutir a quantidade de CCs. Será que a gente não pode rediscutir? Será que aquela quantidade de CCs não está ali para se comprar apoio dentro da Câmara de Vereadores? Eu acho que tudo tem que se rediscutir do ponto de vista de uma governabilidade que não é baseada no toma lá da cá, que eu acho que tem que ter secretarias, só concluindo, tem que ter secretarias que correspondam às demandas da sociedade, como, por exemplo, uma Secretaria da Diversidade, que hoje é uma das pautas que o movimento LGBTQIAPN+, teve numa carta compromisso organizado pela ONG Igualdade, da necessidade dessa secretaria, que não contemple apenas essa população, mas também ouvir os povos indígenas, ouvir o movimento negro, de uma maneira que a cidade se prepare para esse tempo que a gente vive Lídio, hoje. Nessa questão de rediscutir, seria então um governo de coalizão ou seria um governo somente com o pessoal? Governo de coalizão com os outros partidos? Com outros quadros técnicos, pessoas preparadas, educação, alguém que entenda educação, mobilidade, alguém que entenda mobilidade, tenha compromisso com a política que foi votada e eleita pela população e que possa ser implementada acima dos interesses que muitas vezes são espúrios, que a gente verifica na hora de se lotear, na verdade, essas secretarias e esses espaços. Perfeito. Qual a proposta, né, do PSOL para o plano de carreira dos servidores?
Bom, isso deve ser rediscutido também. Hoje a gente está com... Vai ter revisão hoje salarial. A gente está com um grande problema, inclusive essa semana... Reajuste. Essa semana a gente teve essa questão, esse entrave na Câmara de Vereadores, que foi adiado, né, o reajuste dos servidores para depois do recesso legislativo. Primeiro, mostra uma certa desorganização por parte da Prefeitura, mas também demonstra uma falta de respeito do governo com os servidores, que vão ter que esperar mais um mês para pelo menos a discussão ser realizada, né? Mas, e em proposta concreta, o pessoal já discutiu algum plano de governo para questão do plano do servidor? A gente está concluindo, né, a nossa elaboração do plano de governo, que deve ser lançado, ser feito um bom lançamento junto da nossa convenção eleitoral. A gente tem bons quadros dentro do partido, como a professora Marisa Carvalho, que está contribuindo para a elaboração desse plano de governo, que a gente vai fazer propostas nesse sentido, que tem que ter uma revisão salarial permanente que acompanhe, no mínimo, o aumento da inflação, né? Sim. Ali de outra questão. O nosso IPASP hoje tem um déficit de 4 bilhões de reais. Que é o Instituto de Previdência, né? Sempre ressaltando. É como se fosse o INSS... Que está colapsando, né? Cá entre nós. Existe esse déficit. Eu pergunto, né, como que a Prefeitura, a administração municipal pode ajudar nesse sentido? Olha, para resolver essa situação. O IPASP praticamente colapsando e colocando em risco aí os nossos previdenciários. Os trabalhadores contribuíram a vida inteira para a construção da nossa cidade. Acho que é importante se procurar alternativas. Se existe, por exemplo, tem a questão do INSS, que parece ter uma dívida junto a Santa Maria, que poderia ter algum tipo de recurso que pelo menos diminuir o encontro de contas aí. Isso. Se diminuir esse déficit. Mas é algo urgente, né? Se cuidar do melhor dessa questão, até de segurança financeira dos nossos previdenciários. Saúde. Como é que tu vês a questão da saúde em Santa Maria e o que fazer para melhorar, né? E já embutido na mesma pergunta, se pretende ampliar as estruturas de saúde e criar mais postos, enfim. Bom, a questão da saúde é algo muito caro para o pessoal, né? A gente sempre teve em defesa do SUS, em defesa de uma saúde pública e de qualidade, não só como bandeira, mas também na prática. Eu ajudei a construir, junto com o pessoal, as emendas que captaram mais de 4 milhões e 100 mil reais junto à deputada Fernanda Melchiona, e quase todo esse recurso foi para a saúde de Santa Maria, foi 1 milhão para a Casa de Saúde, 800 mil para saúde mental. Teve também a criação do ambulatório Transcender, a viabilidade da Casa Verônica. E a saúde tem uma discussão sobre a gestão plena, né? Sobre gestão plena, mas também de como que essa gestão plena... Gestão plena, para explicar para o eleitor mais... É que a prefeitura gere, né, a saúde... A prefeitura assume, né? Assume todas as estruturas. Mas é algo urgente que a gente tem que verificar qual é a demanda hoje da população. É um absurdo que alguém tenha que ir de madrugada para um posto de saúde para tirar uma ficha para consultar em pleno 2024, né? A população submetida a isso. Questão de dinheiro para isso. Criação de novas estruturas. Isso. Por exemplo, uma UPA na região leste, o pessoal tem que atravessar a cidade. Na região leste. Na região leste. De Camobi. Camobi. Imagina, tem que atravessar a cidade para se ter acesso a uma unidade de pronto atendimento, para se quer a porta de entrada para se começar. Seria dinheiro federal aí que tem que se ver como é que se viabiliza. Tu perguntou sobre a questão dos recursos. Eu acho que tem que se pensar muito bem o que está sendo gasto, não está sendo gasto. Será que a gente não pode fazer algum remanejamento do orçamento do município? Será que a gente não pode... De que área poderia tirar e... Eu acho que podia rever, por exemplo, a questão que a gente tem debatido bastante, de fazer um estudo do corpo da prefeitura, dessa quantidade de CCs que tem. A gente acha que tem uma quantidade... Mas é um impacto pequeno. É um impacto pequeno, mas eu acho que é o início de uma maneira de se observar... E os serviços, Alídio? Tipo coleta de lixo, a gente já falou no transporte, aí, enfim, esses contratos, vocês pretendem revisar e tirar o recurso daí também? Pode ser, tudo pode ser planejado. Eu acho que tudo tem que fazer uma revisão. Se existir a possibilidade do pessoal estar na prefeitura, é um momento que a população de Santa Maria tomou a posição de se fazer mudanças radicais e mudanças estruturais. E mudanças estruturais se passa por rediscutir todo tipo de serviço que é prestado e todo tipo de política pública que se tem até hoje na cidade. Alídio, fiquei curioso agora. O que é essa mudança radical? Para o eleitor que está nos assistindo e está nos ouvindo... Que pisa no barro? O que é essa mudança radical, por exemplo, de diferença de outras gestões, outros governos?
Eu acho que a gente tem conversado aqui durante... No português, esse pouco tempo. O que é uma mudança radical? Eu acho que uma mudança radical, uma tarifa zero é uma mudança radical na vida do trabalhador, do sujeito não precisar se submeter. Mas isso aí até Balneário Camboriú, que eu presumo é de direita, também adotou, né? Existem mais de 100 cidades hoje no Brasil que implementam. E não são da esquerda, né? Mas é aí que está a questão. Às vezes se trata como radical. Sim. E aqui, às vezes, se coloca um termo, esses caras são radicais, estão defendendo. Algo que não é uma questão de radicalidade, é uma questão de bom senso. Como diz aquela frase, às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu acho que é uma questão do óbvio. Mas, infelizmente, a questão é tão atrasado que hoje seria uma medida radical. E algum modelo, tirando esse, outro exemplo... de gestão socialista do pessoal, né? O que é radical? Porque as pessoas, você fala, radical, mas o quê? O que é? Ser radical é tu ir na raiz do problema. Isso a palavra radical é tu ir na raiz do problema. Mas no concreto, assim, por exemplo, tu desse um exemplo. A tarifa zero é um. A tarifa zero, outros problemas da cidade, por exemplo, na saúde, né, que vocês enxergam que pode ter outras áreas, né, que pode ser radical também uma atitude de intervenção de um governo socialista. É como a gente já citou, por exemplo, é radical, é mudar radicalmente no momento que tu não vai precisar ir para uma... Imagina uma senhora de idade lá na comunidade, tendo que ir de madrugada para a fila, para pegar uma fichinha para poder ter a sua consulta. Muda radicalmente a relação, se muda. Se tem uma Secretaria da Diversidade, como eu já citei, se muda radicalmente para a pessoa trans, que muitas vezes não é tratada da maneira como deve ser tratada. Mas entra no conflito de interesse? Quais interesses? Vou fazer uma pergunta qualquer. Eu acho que entra a questão do comércio informal, né? Há uma reclamação de que o comércio informal tem que ser retirado do centro da cidade. Como é que tu vê essa questão, Alídio? Eu não coloco como uma prioridade isso. Uma higienização do centro da cidade, se perseguir ambulante, se perseguir trabalhador. Acho que tem mais outras prioridades na cidade de Santa Maria. A gente tem vários problemas na cidade do que ficar perseguindo os coitados trabalhadores que estão ali no sol, na chuva, ganhando o seu pão do dia a dia, e a gente ficar perseguindo vendedor de pano de prato com quantidade de problemas que nós temos na cidade para agradar um setor que quer higienizar o centro da cidade. Me desculpe, mas isso não vai ser prioridade. Existe um outro viés que fala que aqueles mesmos trabalhadores que são os empresários também e que têm empregados, que eles pagam imposto, têm gasto, têm despesas, e em compensação esses trabalhadores, que é legítimo, não teriam essas despesas. Como fazer o equilíbrio disso? Tem que se pensar em estruturas e maneiras de enfrentar essa questão. Mas isso não é... nós não vamos nos pautar por essa agenda higienista do centro da cidade. De dizer aqui que vamos acabar com os trabalhadores informais. E é um problema grande mesmo essa questão de não pagar imposto. E se olhar bem, tem muito sonegador aí querendo perseguir vendedor de pano de prato. Vamos pegar uma lista. Questão do orçamento aí. Não, eu quero saber se vai ter uma lista dos sonegadores. Aí, como é que vai ser uma fiscalização mais rigorosa? Aí o pessoal já tem essas informações. Porque é normal na construção do plano de governo que os partidos busquem essas informações. Tu fala o que dos sonegadores? Dos sonegadores. Sei lá, sonegador em geral. Volta e meia aparece um jornal ali, alguma coisa, né, às vezes. Mas o que eu quis dizer com isso é que não vai ser nossa prioridade perseguir trabalhador, vendedor de pano de prato. Mas cobrar esses impostos, que não são pagos. A dívida do município, se tiver uma lista dos maiores devedores, eles vão ser cobrados. Com certeza, devem, né? E aumento de impostos, como é que tu vê essa questão? Deve ter... Tem que se discutir tudo que está posto, né? Não vejo como... Tá. E a Lídia, já nessa linha, né, de recursos, né, de dinheiro, qual o orçamento da cidade hoje? Olha, o orçamento da cidade hoje deve ser rediscutido conforme as prioridades. Eu pergunto hoje, tem uma ideia de qual o valor que é o orçamento hoje da cidade? Me foge hoje o número exato do orçamento da cidade. Mas eu acho que deve ser rediscutido conforme as demandas que nós vamos ter como prioridade e aquilo que a gente vai ter como um programa do conjunto de organizar o nosso... Teria alguma medida radical, algum plano já? O Rodrigo quer saber das radicalidades. Não, queremos saber. Um plano na área das finanças para o município, na hora do orçamento, o que precisa hoje? Eu acho que tem que se reorganizar o que nós temos como... Que para fazer os investimentos que foi apresentado, tem que ter dinheiro. Com certeza, eu acho que tem que se reorganizar primeiro o que é prioridade.
O que o governo vai tratar como prioridade? Por exemplo, quando eu coloco a questão da tarifa zero, é uma opção que vai custar a grana. Vai ter que sair de algum lugar o dinheiro. Aumenta o imposto? Isso passa por uma reorganização das finanças, devido a como é que está o orçamento do município, de como a maneira como nós podemos enfrentar essa questão, uma UPA ou uma tecnologia que facilite o acesso da população à saúde, atendimento por aplicativo, enfim, tudo isso é questão de prioridade. Se a gente vai ter como prioridade o atendimento à população, a gente vai ter que tem uma discussão, o orçamento. Tem uma discussão antiga na cidade que é mais ou menos assim, há setores que defendem que Santa Maria possa ter prédios de 40, 50, sei lá quantos andares. Né? Eu sou do tempo do andar, né? Pisos, enfim. Outra corrente acha que não pode ter construções tão altas aí, né? E eu queria saber a tua posição em relação a essa questão. Se teve uma discussão recente, né, na cidade. No plano diretor. No plano diretor da cidade se discutindo sobre essas questões. Eu acho que a gente tem que observar muito bem, principalmente na hora de se elaborar um plano diretor, de se ouvir os quadros técnicos e aquilo que eles dizem. Se tinha até uma discussão recente sobre essa questão dos morros na cidade, que poderia até atender esses interesses da especulação imobiliária ou do setor da construção, que queriam avançar sobre os morros, um pouco em consonância com essa ideia também dos prédios. Eu acho que tudo tem que ser discutido no momento que se é colocado uma proposta a serviço do quê, de quem que está sendo feito. Eu acho que a gente tem que discutir baseado muito bem naquilo que está sendo falado pelos nossos quadros técnicos do município. Lídio, surge também aqui uma questão, né? O pessoal se coloca como uma alternativa, pelas tuas falas, como uma alternativa diferente dos outros candidatos que estão colocados e como uma alternativa mais radical. Mas como passar isso para o eleitor que já está começando a pensar em quem vai votar para ser diferente dos outros? O que você apresenta como alternativa para isso? Olha, tem aquela frase que diz que a prática é o critério da verdade, né? No momento que tu tem como prática que tu não vai estar junto com partidos que não correspondem aos interesses da maioria da população, tu já está mostrando na prática que tu também não vai governar dessa maneira. Então, eu acho que a prática vai demonstrar durante o processo eleitoral aqueles que querem uma opção, não sei se radical, como eu digo, é ir na raiz do problema. Se querem fazer mudanças estruturais na cidade de Santa Maria, vão optar pelo pessoal. Mas esse dinheiro vai precisar de recursos, né? Eles vão ser buscados também junto ao governo federal? Com certeza, eu acho que tem que ter um espaço, tem que ter uma... E se o governo, vou te perguntar o seguinte, se o governo daqui a 4 anos, né, ou na metade do mandato, for um bolsonarista, qual vai ser a forma dele? Como é que vai ser a relação do... Que Deus nos livre do Alídio. Mas se for um bolsonarista, como é que vai ser a relação do Alídio com... Acho que cabe ao prefeito representar a cidade e o conjunto. Mas se ele descer no aeroporto, aí vai apertar a mão, vai lá buscar... Tem que receber, né? Eu acho que tem que receber. Agora, não pode também... O prefeito ele tem que representar a cidade, mas também o prefeito ele é um agente político. O que a gente vê muito é essa discussão que às vezes as pessoas falam. O prefeito tem que estar só preocupado com o buraco da rua, com o atendimento. Eu acho que isso é prioridade. Mas o prefeito também tem que ter posicionamento político sobre as questões nacionais. Não pode, por exemplo, um prefeito de Santa Maria, que é uma liderança não só em Santa Maria, mas uma liderança por ser a maior cidade da região central, não se posicionar política de maneira firme contra retrocessos a nível nacional, porque a gente não está morando numa ilha, a gente não está isolado das questões nacionais. E nessa questão de articulação política, né, ficou evidente aqui que atuará como mobilização popular. Mas como que seria a gestão do Alídio, do pessoal, junto ao governo estadual, junto ao governo federal? Como seria essa articulação? Através dos deputados, através da própria prefeitura? Eu acho que a prefeitura tem um papel... Captação de recursos, de emendas, por exemplo, como que faria para captar recursos, inclusive de emendas parlamentares de outros partidos que não são ideologicamente alinhados com o pessoal? Acho que tem que ter um espaço
que se faça, que se tenha essa tarefa da prefeitura de trabalhar apenas com essas captações de recursos. E quem faria isso? Eu acho o poder público, a prefeitura, alguma secretaria de finanças, enfim, tem que se ter... Já definiu o perfil de secretarias num eventual governo do PSOL? Tu fala da quantidade dos nomes, ou perfil técnico daqueles que ocupariam? De perfil, se tem alguma secretaria que tu acha que seja necessária e que não exista hoje? Como eu citei, a Secretaria da Diversidade. Eu acho que hoje é necessário e atende uma população que é necessária ser atendida, e o poder público ter um olhar mais atento, que é a Secretaria da Diversidade. Qual perfil teria seu secretário de finanças ou sua secretária de finanças? Um quadro técnico e comprometido com o programa que a gente está defendendo, que a prioridade seja a população, a maioria da população. E qual perfil que não chamaria para a administração? É um bolsonarista, né? Alguém da extrema-direita, que normalmente são hipócritas e corruptos, né? Perfeito. As enchentes desse ano escancararam a questão, mais uma vez, das áreas de risco, porém esse ano com morte, né? A gente quer saber se o pessoal tem um levantamento real dessas áreas de risco, né? E o que pretende propor para solucionar essa questão da habitação, né? Sabe que a gente estava muito atento a essa questão. Inclusive nós conquistamos aqui para Santa Maria uma emenda de R$500 mil junto à deputada Fernanda Melchiona para melhor equipar a nossa defesa civil. Então eu tive reunido, depois a deputada veio também, teve reunida na defesa civil, olhando as demandas da defesa civil, e a gente vê que apesar de ter bons quadros comprometidos com a cidade, se tem hoje um problema de melhor equipar a nossa defesa civil. Vocês chegaram a ver a quantidade de áreas de risco? Como é que é? Sim, a gente esteve presente, inclusive, lá naquela tragédia lá da Rua Canário, que eu acho que deve se discutir não só essa questão do meio ambiente, que eu acho que é uma nova realidade que tem que se enfrentar, e se ter políticas públicas que se enfrente e se esteja preparado. A Defesa Civil de Santa Maria não tinha um barco. Vocês vejam um absurdo, uma cidade do tamanho de Santa Maria, na realidade que a gente está colocado, não tinha um barco para fazer, enfim, um resgate das pessoas que estavam nas áreas mais isoladas, né? Na campanha, né, para mostrar estamos chegando quase no final, nessa radicalidade, né, no sentido da raiz do falar, o Alídio vai bater nos adversários? Como é que vai? Acho que bater é um vai ser paz e amor? Não, acho que não. Acho que bater não é um termo adequado, mas a gente vai fazer o debate que deve ser feito, né? A gente vai fazer o enfrentamento que deve ser feito e fazer a defesa daquilo que a gente acredita ser melhor para Santa Maria. Qual o teu principal opositor ou adversário hoje nessa pré-campanha? O adversário todos são, né? Sim, mas teria hoje, né? O pessoal tem hoje uma... Olha, o pessoal tem um papel muito... Que agora na pré-campanha já vimos, né? Pelo menos agora no lançamento da tua pré-candidatura, alguns posicionamentos mais fortes, né? Gostaria de saber se continua a nossa linha. A gente procura fazer um combate à extrema-direita. O pessoal tem feito combate a essa extrema-direita de maneira permanente, como foi feito no governo Bolsonaro, organizando junto aos movimentos sociais do Fora Bolsonaro, e continua esse enfrentamento agora contra a extrema-direita, que aqui em Santa Maria é representado pela candidatura da Roberta Leitão e do PL, né? Então a gente vai fazer esse enfrentamento e o debate com a sociedade de Santa Maria, demonstrar que não é a melhor opção também para a cidade ter alguém que segue um ladrão de joias como o Bolsonaro. E eles se organizam muito ou tentam se demonstrar bons cristãos, e a gente também vai fazer esse debate que eles tentam organizar como eixo organizador da política deles. Mas por meio dela se atinge alguma outra candidatura desse espectro aí? Bom, quem se sentir atingido por combate à direita, nós lamentamos ali, mas a gente vai fazer um embate de ideias, né? Principalmente, mas a gente vai combater a extrema-direita. Tá quase encerrando. Né? No eventual segundo turno, Alídio, quem, então, não de jeito nenhum sentaria para conversar na mesa? Com a Roberta Leitão, com certeza, jamais teria o mínimo de possibilidade de apoio do PSOL, pelo contrário. Sim.
composição... O vice? O vice. Qual será o papel do teu vice, ou vice-prefeito? A gente está discutindo ainda quem vai ocupar o espaço de vice. Né? Se é alguém do PSOL, da rede, fazendo o diálogo com as mais diversas organizações que fazem parte do partido. Mas um papel que seja... A gente está procurando de ser uma companheira, de ser uma mulher, de ser uma pessoa comprometida com os movimentos sociais, que tem um histórico de relação com os movimentos. Bom, o patrocínio então desse podcast com os pré-candidatos à prefeitura, os sindicatos municipais de Santa Maria, Zine Consultoria e Assessoria, Robsonzinho, advogado especialista em direito eleitoral. Tá. Vamos, concluindo, então, Alídio, agradecemos a tua presença aqui no nosso podcast do Estação 29, né, em parceria junto, né, ao Paralelo 29. E o último questionamento agora em 10 segundos, né? Qual seria o teu primeiro ato no dia 1º de janeiro, se for eleito prefeito de Santa Maria? Olha, existe um conjunto de compromissos que a gente está elaborando, mas eu acho que a primeira coisa que Santa Maria, um dos eixos, uma das principais bandeiras, assim como eu tenho falado bastante, é a questão do tarifa zero. A gente vai caminhar em direção ao tarifa zero para que a população de Santa Maria tenha acesso à sua cidade. Tá bem, então. Seria isso, então. Obrigado, pré-candidato. Muito obrigado. E até o próximo episódio com os pré-candidatos eleições 2024 Santa Maria.